TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, salve Maria Imaculada. Está começando mais um programa pela TV Imaculada, mais um programa Só o Amor Constrói. Lembrando que você é convidado a participar conosco do nosso programa por meio do nosso telefone, que é o 6733492358, como também você pode nos mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, 67993470532. Você também pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais, Facebook, TV Imaculada Oficial. No Instagram, nós estamos com @TV Imaculada. Nos mande uma mensagem, nos falando como está chegando o programa até você. Nesse início do nosso programa, Só o Amor Constrói, onde hoje nós vamos falar sobre o tema, conhecendo um pouquinho sobre São Miguel Arcanjo. Porém, nesse início, vamos meditar um pouquinho da Palavra de Deus, do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por Mateus, escrito por João, capítulo 6, começando ali pelo versículo 60, quando fala que depois que os discípulos ouviram o que Jesus estava falando, eles disseram: esse modo de falar é duro demais. Quem pode continuar ouvindo isso? Jesus sabia que seus discípulos estavam criticando o que ele tinha dito. Então lhe perguntou: isso escandaliza vocês? Imagine então se vocês virem o Filho do Homem subir para o lugar onde estava antes. O Espírito é que dá a vida, a carne não serve para nada. As palavras que eu disse a vocês são Espírito e vida, mas entre vocês há alguns que não acreditam. Jesus, desde o começo, sabia o que eles acreditavam e sabia que ali estava um traidor. E acrescentou: é por isso que eu disse, ninguém pode vir a mim se isso não lhe é concedido pelo Pai. A partir desse momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com Jesus. Então Jesus disse aos 12: vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Esta pergunta também é nos feita todo momento quando nós, às vezes fadigados ou mesmo tristes pelas coisas que acontecem no dia a dia, pelaquilo a qual nós abraçamos e muitas vezes é projeto pessoal e não projeto de Deus para nós, e isso vem a frustração. E nós acreditamos na mesma coisa que os discípulos acreditavam, que as palavras de Deus, que o projeto de Deus para nós é duro demais. Francisco de Assis, quando escuta o Evangelho de Nosso Senhor, onde diz Francisco, vai e reconstrói a minha igreja, quando ele tem esse entendimento, ele também sentiu em seu coração que era duro demais, mas não desanimou. Por quê? Porque acreditou na voz a qual falava ao seu coração, onde ele deveria ir ao encontro, em especial das pessoas que sofriam naquela época, que eram os leprosos, que eram perseguidos, que eram excluídos, e Francisco vai ao encontro dessas pessoas e ali reconstrói o templo de Deus, que é a própria pessoa. Como também São Maximiliano, não muito diferente de Francisco de Assis, sentindo em seu coração que muitas pessoas necessitavam de caminhar no caminho de Deus, ele vai ao encontro dessas pessoas, criando assim a milícia da Imaculada e assim resgatando almas pela Imaculada para nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse intuito, no programa de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre São Miguel Arcanjo, para que nós possamos cada vez mais conhecer esse arcanjo, conhecer a sua história, conhecer a sua vivência, para que assim nós possamos cada vez mais, apaixonados por Deus, apaixonados pelo projeto de Deus para nós possamos sempre acreditar que um dia estaremos face a face com nosso Senhor Jesus Cristo, como São Francisco acreditou, como São Maximiliano acreditou e tantos homens e mulheres acreditaram e acreditam. Vamos fazer agora um pequeno intervalo
Voltamos na sequência. Olá, estamos de volta com o programa Só o Amor Constrói. No programa de hoje, nós vamos conhecer um pouquinho sobre São Miguel Arcanjo. Está aqui comigo o Padre Ricardo, que é da paróquia São João Batista, aqui em Campo Grande, onde tem uma capela pertencente a essa paróquia, que se chama São Miguel Arcanjo. Então ele está aqui hoje nos estúdios, no programa Só o Amor Constrói, para nos tirar as dúvidas, nos levar a conhecer um pouquinho mais sobre São Miguel Arcanjo. Padre Ricardo, muito bem-vindo ao programa Só o Amor Constrói. Eu que agradeço, Frei Dimas, agradeço a todos essa oportunidade de poder falar de alguém tão importante, o Arcanjo São Miguel. Padre, antes de darmos início ao nosso bate-papo, o senhor pode se apresentar para o pessoal conhecer um pouquinho mais sobre o senhor e seu trabalho desenvolvido junto à paróquia. Então, eu me chamo Ricardo Pereira da Silva, sou padre diocesano, já este ano completo 17 anos de padre e estou na paróquia São João Batista há 6 anos. Estamos trabalhando lá desde que cheguei, o bispo pediu para que a gente organizasse a fundação de algumas paróquias e Santa Luzia é a filha da São João Batista hoje. O nosso território lá é todo franciscano, porque nasceu da mãe, que é a paróquia São Francisco de Assis, de Campo Grande, e que com a graça de Deus ali semeou o evangelho, e hoje nós temos belíssimas comunidades, seja na construção, seja o povo de Deus que ali está. Depois então a Santa Luzia nasceu em 2018, agora mês que vem, mês de agosto, a paróquia Santa Clara, né, também, e a terceira que no futuro será a São Caetano, se assim for possível. E estamos nesse trabalho. Depois o bispo nos colocou um pedido para fundar lá um santuário de adoração perpétua. Nós tínhamos um lugar que é um bairro que a gente estava à procura de arrecadar dinheiro para comprar terreno. E aí na hora que a gente conseguiu comprar o terreno, escriturou, o bispo falou, então agora vamos transformar em santuário de adoração perpétua. Então muitas coisas mudaram nesse interim desde 14 de maio de 2022. Muito bem. Padre, antes de conhecermos mais sobre o Arcanjo São Miguel, como podemos compreender a divisão hierárquica celestial, né? Como se inicia, anjos, arcanjos, querubins, o senhor pode falar um pouquinho para nós? Sim. Sobre essa questão de hierarquia, na Bíblia a gente não tem a existência delas organizadas da forma como a gente conhece tradicionalmente. Acho que isso é muito importante. A Bíblia a única coisa que fala é das diferentes classes e categorias, mas assim, não da forma como nós a conhecemos. Quem ajudou em tudo isso é o pseudo Areopagita Dioniso, depois o São Gregório Magno, depois o próprio São Tomás de Aquino nos ajudou nessa realidade, e também um pouco vários santos aí, Santo Ambrósio, Santo Agostinho, muitos colaboraram com esse entendimento. Então, primeiro, para entender, anjo não é natureza, é um ofício, é a função que ele exerce de ser um mensageiro, né? A natureza é uma natureza espiritual. Quando a gente tem ali no credo, quando fala Criador do céu e da terra, né, visíveis e invisíveis, ali nós estamos falando justamente da realidade humana, das criaturas, e também estamos falando dos anjos, né, da realidade celestial. 9 são a conjunções aí da hierarquia angélica. Então, para quem já reza o terço de São Miguel, ou a coroa angélica de São Miguel, sabe um pouquinho, né? Então nós temos aí a hierarquia, na verdade são 3 hierarquias, que são divididas, em cada hierarquia são 3. Então nós temos aí os serafins, os querubins, os tronos, temos as dominações, as potestades, as virtudes, temos também os principados, os arcanjos e os anjos, ou seja, são estes 9. E aí, nessa questão da primeira hierarquia, para a gente entender um pouquinho, a função deles é amar, glorificar e adorar a Deus. Essa é a missão desses 3, que é os serafins, os querubins e os tronos. E eles são aqueles que têm um contato muito íntimo com o Criador. Então, quando a gente fala dos serafins, nós estamos falando de uma palavra que significa aqueles queimar, consumir de amor completamente por Deus.
Essa é a função do querubim. Depois, desculpa, dos serafins. Dos querubins, eles têm essa característica de serem os guardiões, os mensageiros dos mistérios de Deus, de transmitir a sabedoria eterna de Deus. Essa é a função deles. Depois dos tronos, nós temos aí estes que apresentam aos que são inferiores na hierarquia angélica, eles apresentam o esplendor da divina onipotência de Deus. Essa é a graça. E aí a gente vai para a segunda hierarquia. A missão da segunda hierarquia é dirigir os planos eternos de Deus. A gente vai se identificar muito em algumas realidades, quando você perceber dificuldades na tua vida, situações com a tua instituição, a sua empresa, a sua fazenda, que seja. Né? Até mesmo este canal, né, de televisão que nós temos, tem um anjo que cuida. E a gente vai tratar isso agora mais adiante. Então, na segunda hierarquia, nós temos aí as dominações. As dominações assim podemos colocar como a alta nobreza celeste. É aquela que é responsável de ser a função de ministro de Deus. E aí a gente entra nessa dimensão de que todos os outros anjos são submissos e obedientes a eles. Nas potestades, e vocês me desculpem que eu preciso ser detalhado nisso, para a gente poder entender quando falarmos de São Miguel. Na potestades nós vamos ter essa dimensão de que como eles ajudam a conduzir a forma de como as coisas devem ser feitas. Eles são os responsáveis, as potestades. E eles têm ainda o poder de governar os outros anjos. E eles têm essa alta contemplação do Criador. Já nas virtudes, e aqui eu quero me dirigir a tantas pessoas que sofrem de talvez procrastinação, tem dificuldade de lidar com as coisas, a ordem admirável, do coro admirável das virtudes é para você. Você tem que rezar por eles, para que eles deem força para que você vença as suas fraquezas físicas e as fraquezas espirituais, que essa é a missão das virtudes. Então eles transmitem aquilo que deve ser feito pelos outros anjos e realizar as coisas perfeitamente. Eles são anjos fortes e viris. E aí a gente vai ter que a terceira e última hierarquia, que eles são aqueles executores das ordens sagradas de Deus. E eles conhecem a nossa natureza. Não existe anjo para animal, somente para os seres humanos. E aí que entra a terceira hierarquia, porque eles estão para insinuar, avisar e, se for preciso, corrigir também. Então os principados aí, para quem é rei, príncipe, presidente da república, quem é prefeito, quem é bispo, quem é pároco, quem é responsável de alguma instituição, estabelecimento comercial, você tem que rezar para os principados. São os principados que vão ser responsáveis de cuidar desta realidade. E aí, porque eles são aqueles que levam a instrução para quem é o líder, para quem é o chefe. E eles, se a pessoa recusa, ele vai corrigir. Por isso que muitas vezes a gente ouve no Antigo e no Novo Testamento essas realidades do anjo fazendo esse tipo de coisa. Os arcanjos é o que a gente mais conhece. Né? Os três, Gabriel, Miguel, Rafael. Os arcanjos são aqueles que são chefes de todos os anjos. Eles são que lideram, por isso que arcanjo, né? São o princípio, são aqueles que levam adiante. E aqui uma coisa muito interessante. Gabriel é a força de Deus. As melhores mensagens, por exemplo, como a própria encarnação, diz também até a situação na cruz, dizem alguns relatos que o São Gabriel é um dos responsáveis. E ele tem sempre na imagem o bastão do lírio, por causa justamente dele ter apresentado para Maria Santíssima ser a mãe do Salvador. E aí a gente vai para o Rafael. Rafael é um anjo que começou a ser mais conhecido, até devocionalmente, porque ele é o anjo da cura. Ele que caminhou com Tobias. A gente pode encontrar isso no livro de Tobias. E aqui tem uma coisa muito interessante. Ele é padroeiro dos viajantes, dos peregrinos e da juventude. E aí você pergunta, mas e São Gabriel? Ele é padroeiro de quem? Padroeiro da comunicação e dos comunicadores. Então, a TV Imaculada Conceição, ela tem ele como padroeiro, porque ele é padroeiro das pessoas que trabalham com a comunicação.
E aí a gente vai para Miguel. Né? Se o Gabriel é força de Deus, se Rafael é Deus cura, né? Lembrando que o Rafael sempre tem ou uma bengala ou tem a imagem de peixe nas imagens dele, justamente por essa realidade que ele teve. O Miguel significa quem como Deus, ou seja, quem é similar a Deus. Então essa pergunta retórica, justamente para dizer que não tem nada que se pareça com Deus. Né? E aqui a gente vai entrar nas imagens que São Miguel tem. Ele sempre tem uma balança, que é justamente para lidar com a questão do julgamento. A questão do dragão, para mostrar que a vitória final, o povo de Deus vai vencer todo o mal, assim como ele venceu. E aí a gente entra na questão da espada, que tem pessoas até que, agora na pandemia, a espada de São Miguel foi tirada lá no Monte Gargano, justamente para que pudesse dissipar a pandemia, né? Porque a espada significa defesa contra o inimigo. Então, essas características dessas nove coros dos anjos nos dá mais ou menos a dimensão da importância. Aí alguns perguntam assim, mas cultuar o anjo, será que você não perde um pouco a realidade daquilo que é Deus? Você não tá se tornando uma idolatria? Então, né, às vezes eu vejo pessoas falarem até a questão do livro de Colossenses, com esse texto que diz sobre isso aí, e as pessoas não entendem muito bem. Na verdade, os anjos são para nos auxiliar. Os anjos estão na nossa vida para ser esses nossos protetores. E aí a gente vai entrar no último. Né? O último é os anjos. O anjo da guarda. E uma coisa, por que as pessoas hoje não cultuam mais e não acreditam mais em anjo da guarda? Porque as pessoas acham que tudo é fictício. É simplesmente uma história que contaram que isso aí não existe. Você que nos assiste neste momento, eu quero convidar você para que você agora comece a confiar no seu anjo da guarda. Muitas vezes as pessoas pedem para nós assim, vamos rezar por fulano. Hoje eu quero te convidar, você não vai mais rezar por fulano, você vai rezar pelo anjo da guarda. Aqui no estúdio nós estamos em 4 pessoas. Na verdade não, nós estamos em 8 pessoas. Porque cada um de nós estamos com um anjo da guarda. Então, quando você reza para o seu anjo da guarda, você está fazendo com que o seu anjo da guarda tenha força para te ajudar a entender, a compreender, a seguir as instruções. A mesma coisa para a pessoa que está sofrendo doença, pessoa que está precisando resolver alguma situação financeira. É nessa dimensão que essa última da hierarquia dos anjos, que ele tem essa realidade na nossa vida, de estar mais perto de nós e de nos prestar um serviço. Padre, em que momento o Arcanjo Miguel aparece nas Sagradas Escrituras? Então, nós vamos ter aí algumas realidades. Né? A primeira de todas, eu vou citar só 3, para a gente ter um pouquinho noção. Em Daniel 10, versículo 13, no capítulo 12 de Daniel e no versículo 1, nós vamos encontrar essa situação em que Daniel tem aí o auxílio de São Miguel. Lá não está escrito São Miguel, está escrito Miguel, em que venceu a batalha com aquele povo. Depois, o segundo momento, nós vamos encontrar no Apocalipse, a luta de Miguel com Satanás. Depois, em Judas, nós vamos ter essa situação também da luta contra Satanás. Então, nós temos aí no Antigo e no Novo Testamento essa realidade da aparição de São Miguel Arcanjo. Por isso, não é algo que foi inventado pela igreja. Além das aparições dele, que depois nós vamos estar falando um pouquinho sobre isso nos dias de hoje, até aqui no Brasil. Então, padre, nós vamos fazer agora um intervalo, tá? Nós voltamos na sequência ainda, falando um pouquinho sobre São Miguel. Você continue conosco, lembrando que você pode participar do nosso programa pelo telefone, como também pelo nosso WhatsApp. Olá, estamos de volta com o programa Só o Amor Constrói. Hoje estamos falando sobre São Miguel Arcanjo. Dando sequência ao nosso bate-papo com o Padre Ricardo, que está nos ajudando a meditar, conhecer um pouquinho sobre a história do Arcanjo São Miguel. Padre Ricardo, dando sequência ao nosso bate-papo, podemos dizer que São Miguel ele foi ousado na sua decisão de enfrentar o anjo conhecido como Lúcifer, tendo em vista que a história denota que Lúcifer era
provido de grande poder, maior que o arcanjo Miguel, podemos dizer? Então, essa situação nós estamos falando do mal, que é o que nos interessa neste assunto que nós estamos falando sobre os anjos. A verdade é que quando a gente fala de Lúcifer, nós estamos falando sobre a realidade de alguém que escolheu ir contra Deus. Porque é Lúcifer, porque trouxe a luz contra si. Né? A gente tem essa dimensão de tomar posse para si. E decisão de São Miguel ir contra, porque a função do anjo é justamente adorar, amar e glorificar a Deus. Lúcifer não faz isso. Então tudo aquilo que vai contra o projeto, a obra de Deus, São Miguel, ele está à frente. O senhor poderia falar um pouquinho também sobre o culto a São Miguel Arcanjo, como surgiu, sobre a devoção a São Miguel? Então, para a gente falar um pouquinho da devoção, nós temos que falar do Monte Gargano, Ok. que faz parte aí da tradição de muitas e muitas congregações. Hoje, acredito eu que seja um pouco da família salesiana que cuida lá, mas o franciscanismo bebe muito desta realidade. Inclusive, muitas coisas que nós temos é da realidade franciscana. São Miguel, para a gente entender um pouquinho mais, além do aspecto bíblico que já foi comentado, lá do livro de Daniel, do Apocalipse, do livro de São Judas, nós vamos ter as aparições de São Miguel. E aí que a gente vai conseguir perceber um pouquinho. Lá em 490 teve um bispo, aliás, teve um senhor, chamava Gargan, e eles e os seus correligionários, cuidando ali do rebanho, um dos animais do rebanho se dispersa. E eles demoram para achar esse animal. E esse animal foi parar numa caverna. Chega lá na caverna e falou assim, olha, escura, funda, e nós não vamos entrar lá. Então vamos matar esse animal. E essa região chama-se região de Siponto, hoje seria Manfredônia, na Itália. E pediu para um cara com flecha, o arqueiro soltar a flecha para matar o animal dentro da caverna. A flecha retorna e acerta o arqueiro. E aí eles se assustam com tudo aquilo, vão lá procurar o bispo, gravem o nome desse bispo, Dom Lourenço Maloriano, esse é o nome dele. Ele que é parente do imperador Zenon, isso nessa época aqui, 490. Então ele recebe esse povo, com toda essa angústia que eles estão, dessa flecha que volta, o animal não morre, e aí ele vai rezar. No que ele vai rezar, ele pede para a cidade toda, para eles passarem 3 dias de jejum e pedir para Deus o discernimento. E aí, no terceiro dia, São Miguel aparece para ele, dizendo que aquele lugar, olha que interessante, que aquele lugar é um lugar que ele cuida, que ele protege. Ele fica muito feliz com essa situação, faz uma procissão com todo o clero dele e os fiéis, vão em procissão para aquele lugar. Quando eles chegam na porta da gruta, sai a voz ao seguinte, aqui Deus é honrado, aqui o Altíssimo é glorificado. Mas eles não entraram dentro da gruta. Então ali eles entenderam a aparição de São Miguel. Depois da segunda aparição, 2 anos depois, 492. Para quem? Dom Lourenço Maloriano. De novo, São Miguel aparece para ele. Eles estão tendo uma situação da invasão dos godos na região ali de Siponto. E, para vencer, ele recorre, vai ao Monte Gargano. Ele não entra na gruta, mas ele sobe na gruta e pede para São Miguel para vencer. Naquele momento, uma nuvem cobre o Monte Gargano e ali começa a sair raios da nuvem. E todo mundo enxerga São Miguel. Então, olha que situação. E aí, morreu todos aqueles godos. Então, a promessa de São Miguel ali foi cumprida, porque ele tinha falado pro bispo de que eles iam vencer os godos. E isso aconteceu. Depois, nós temos uma terceira aparição, e aí a gente tem uma data específica, que é 8 de maio de 493, por isso que por muito tempo a data de São Miguel era essa, a dia 8 de maio, porque foi aí quando o Papa Gelásio pediu, então, o reconhecimento daquela gruta, e eles conseguiram entrar nessa gruta. Foi aí na terceira aparição, quer dizer, eles demoraram aí 3 anos para entrar na gruta, porque eu acredito que todo um respeito para aquele lugar. E aí, nós tivemos, depois de muitos anos, a quarta aparição,
em 1656. Vários papas foram nesse lugar, vários reis foram nesse lugar, várias pessoas que queriam vencer, os próprios cruzados, antes de ir para a Terra Santa, eles passavam lá. O próprio São Francisco, e aí a gente entra da onde surgiu a Quaresma de São Miguel, que é justamente da tradição franciscana. Para quem não sabe, São Francisco de Assis ele tinha o costume de fazer 6 quaresmas durante o ano. Né? E aí, de uma festa a outra, ele ia fazendo, né, a sua quaresma. E a específica é justamente essa de 15 de agosto a 29 de setembro. Então, muitos católicos, muitos santos, confirmaram todas essas realidades da aparição de São Miguel, o culto a São Miguel. Foi aí que começou essa realidade. E aí a gente vai perceber que com isso começa a surgir aí uma devoção a Santa... Aliás, ela não é santa, o nome dela é Antônia de Astonaco. Daí, São Miguel aparece para ela em Portugal e dia 8 de agosto de 1851. E foi quando apareceu para ela para rezar o 9 coro dos anjos. Então aí nós temos os serafins, os querubins e tudo aquilo que eu já disse para vocês. Foi com ela que surgiu. E por isso hoje a coroa angélica, o rosário de São Miguel, ou o terço de São Miguel, foi justamente nesta época. Então, o culto de São Miguel, eu poderia aqui falar muito mais coisas. Tem muito mais aparição, como aqui no Brasil apareceu um lugar que a cidade chama-se São Miguel Arcanjo. É a única basílica do Brasil que tem o nome da cidade e o nome da basílica, São Miguel Arcanjo. Por quê? Porque eles venceram no dia da Revolução Constitucionalista, em 1932 ou 1934, e justamente aconteceu de que eles estavam com uma dificuldade, o governo federal brigando com o povo de São Paulo, que queria que a Constituição, porque ela foi rasgada nessa época, e eles queriam que voltasse a Constituição. Então eles invocaram São Miguel, e São Miguel apareceu para o comandante da guerra de São Paulo, dizendo para ele, vocês já venceram. E ele que avisou. E aí um dia ele chega na igreja, que hoje é a Basílica, ele vê a imagem e fala assim, mas foi esse aí que apareceu para mim. Então São Miguel também nós temos relatos da aparição dele aqui no Brasil. Padre, e falando um pouquinho mais, o senhor já falou um pouco, mas vamos entrar mais a profundo nessa questão, sobre a Quaresma de São Miguel. Por que ela é considerada tão poderosa? Nos momentos de dificuldade devemos nos apegar a esse ritual? Olha, entender que a Quaresma está ligada à realidade da Quaresma de Nosso Senhor. Né? Os 40 dias que ele passou no deserto, dia e noite, em jejum e oração. Isso é muito importante. Então, com a realidade franciscana de nos trazer, e também durante o ano fazer 6 vezes Quaresma, ou seja, o ano inteiro. O ano inteiro praticando Quaresma. A Quaresma de São Miguel ela tem uma importância porque ela ajuda muitas pessoas a viver uma vida virtuosa. Porque a gente pode, dentro da Quaresma de São Miguel, geralmente se medita muito sobre as realidades que a gente precisa trabalhar dentro de nós espiritualmente, seja na dimensão das virtudes, seja na dimensão de entender a Santa Missa, seja na dimensão dos sacramentos da igreja. Então é algo esplendoroso. E muitas pessoas se convertem. Quando a pessoa faz os 40 dias, de 15 de agosto até o dia 29 de setembro, olha, é pessoas que se casam, estavam vivendo amaziadas, é pessoas que não confessavam há mais de 20 anos, a confissão ali acontece, pessoas que tinham problema de relacionamento, que eu já participei de situações assim, de irmãos que brigavam e não conseguiam vencer a situação de inventário na justiça, a Quaresma de São Miguel venceu. Então ela tem uma importância muito grande. Olha que maravilha. E o que podemos dizer, padre, o que São Miguel ensina para nós, seres humanos? Quais seus ensinamentos? Então, aí a gente vai entrar numa realidade que é muito importante para nós, que é a questão de que a gente precisa se colocar diante dos nossos anjos. Né? Mais do que São Miguel, dizer para o seu anjo da guarda. Porque São Miguel, ele vai trabalhar com coisas que são assim, grandiosas, realidades que a gente precisa assim, que seja a atenção dele. Comece com o teu anjo da guarda. Peça para o teu anjo da guarda. As instruções virão. Coisas mínimas. Uma vaga no estacionamento. Uma realidade de prova. Falar com um familiar seu que você não sabe como chegar ao coração. Ele te dá todas as instruções. E quando você se joga nos braços do seu anjo da guarda,
você consegue, a partir disso, se tornar alguém que é protegido de São Miguel. Se a gente for olhar cada um desses aqui, principados, cor admirável das virtudes, serafins, querubins, todos eles, tronos, a gente vai perceber que cada um deles tem uma realidade que eles cuidam da gente, de uma forma ou de outra. Ultimamente, eu tenho rezado assim, pelo anjo da guarda da paróquia de São João Batista, o anjo da guarda do bispo, o anjo da guarda do meu sacerdócio, o anjo da guarda de cada um dos meus paroquianos, o anjo da guarda. Olha como é importante. E aí você vai ver a força de São Miguel sobre toda essa realidade, porque eles são tudo submetidos a São Miguel. Então, se apegue, não tenha medo. Às vezes a gente fala assim, será que é algo... é uma imagenzinha que está lá no pé de Nossa Senhora, né? Tem aquelas imagens feitas de gesso. Fala assim, não, isso é uma coisa que inventaram. Não inventou não. Ele existe, ele é verdadeiro. Faça uma experiência e você vai ver. Padre, já estamos chegando quase ao final do nosso bate-papo. O senhor gostaria de deixar uma mensagem para quem nos está assistindo, trazendo um pouquinho sobre a devoção de São Miguel? Para você que é da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nós já temos aí vários santuários, nós temos o terceiro maior santuário do mundo, que fica aqui no Brasil, em Bandeirantes do Paraná. Ali a gente sabe daquilo que o padre Roberto Medeiros trouxe para nós, com toda a coragem, e fazer com que a devoção fosse divulgada. Em Campo Grande agora nós também vamos ter. Nós já compramos um terreno, fica na região oeste da cidade, fica próximo da Copa Sul, um bairro chamado Jardim Alto São Francisco. E lá nós vamos construir o Santuário de Adoração Perpétua de São Miguel Arcanjo. Essa semana, Frei, chegou para nós a pedra do Monte Gargano. E agora nós temos a relíquia de São Miguel Arcanjo. Em outro momento eu faço questão de trazer aqui para a gente abençoar todo o povo que nos assiste com a graça justamente desta relíquia. E eu tenho certeza que se você começar a se aproximar dessa devoção, o tanto de força espiritual que você vai ter. Então, se ajunte conosco. Agora, dia 15 de agosto, você vai ficar sabendo por aqui. Nós vamos fazer a nossa quaresma de São Miguel e a gente quer fazer com todos vocês. Não queremos só fazer com nossos paroquianos, não. Mas todos que são devotos. Então, procure saber nas nossas redes sociais, Paróquia São João Batista CG, e lá você vai ficar sabendo de mais informações sobre isso, seja no Instagram, seja no Facebook, seja no nosso YouTube. Padre, muito obrigado pela sua presença no programa Só o Amor Constrói, trazendo um pouquinho sobre São Miguel Arcanjo, e desde já está convidado a participar mais vezes conosco. Eu que agradeço pela oportunidade e peço a bênção de Deus sobre esta obra maravilhosa que é a TV Imaculada. E você continue conosco, nós voltamos na sequência com o nosso momento oracional, onde vamos rezar a coroa dedicada a São Maximiliano Maria Kolbe. Olá, estamos de volta com o programa Só o Amor Constrói. No programa de hoje nós refletimos, meditamos, conhecemos um pouquinho mais sobre o Arcanjo São Miguel. E nesse momento oracional nós possamos rezar por todas as pessoas que ainda não têm uma intimidade com nosso Senhor, que possa através dos arcanjos, do seu anjo da guarda, possa assim ir quebrando barreiras e assim construindo uma intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. E para isso, tracemos sobre nós o sinal da nossa fé, que é o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido à vossa proteção, implorado o vosso auxílio e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado, pois, com igual confiança a vós, Virgem das Virgens, como a Mãe recorro a vós e me aproximo, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés, e não desprezeis as minhas súplicas. Rezemos com amor e confiança. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja, e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós, e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja, e por todos quantos são a vós recomendados.
São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos não são recomendados a vós. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Oremos. Ó Deus, que destes à Igreja e ao mundo São Maximiliano Maria Kolbe, sacerdote e mártir, ardente de amor pela Virgem Imaculada, inteiramente dedicado à missão apostólica e ao heróico serviço ao próximo, pela sua intercessão, concede-nos sem reserva e para o bem da humanidade, imitar na vida e na morte o Cristo teu Filho. São Maximiliano Maria Kolbe, incansável apóstolo da Imaculada, mártir da caridade, patrono dos nossos difíceis tempos, rogai por nós. Rezemos uma Ave Maria por todos nós, pela nossa conversão pessoal, como também por todas as pessoas a qual nós rezamos por elas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Peçamos a bênção de Deus sobre nós, sobre nossas casas, sobre nossos familiares, amigos, todas as pessoas que necessitam de uma bênção especial. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, por intercessão da Imaculada, São Francisco, São Maximiliano Maria Kolbe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada. Quero as tuas coroas, a branca e a vermelha.